pessoal, eu sou Imaculada Oliveira, sou professora de língua portuguesa e redação. A gente vai continuar a nossa revisão neste projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação, do cursinho preparatório para o EMA e para o Enem. Essas nossas revisões estão voltadas para este bloco, especificamente para o Enem. E aí, continuando o que a gente já vem fazendo, a gente traz as questões e aí vocês vão tentando resolver, dando pausa no vídeo e aí depois vão conferindo a correção para ver se estão acertando o gabarito. O material destas questões que a gente vai estar resolvendo pode ser acessado aqui no link, aqui abaixo, para vocês fazerem a leitura e fazer a análise melhor, de forma mais específica, de cada uma das questões. A próxima questão que a gente vai ver, continuando a questão de número 69, é do Enem 2023, e aqui no título a gente vai ver que o que está diretamente relacionado com a resolução dessa questão é a gente compreender um pouco a questão sobre as estratégias argumentativas, né? Se você já vem acompanhando das outras revisões, eu vou enfatizar a questão da interpretação do texto, é muito importante. A gente fala não só para a área da linguagem, mas para as outras áreas de conhecimento, porque é básico, né, para qualquer resolução de questão, principalmente nessa perspectiva do Enem. Então, quando a gente trata de estratégia argumentativa, a gente vai tentar fazer a leitura no texto e buscando pistas de possíveis informações que o autor vai dando e sinalizando no texto do que ele vai tratar, do que ele vai argumentar, e nada é posto gratuitamente, né? Eu sempre enfatizo, costumo falar que numa conjunção, às vezes uma pontuação, sempre o autor coloca com alguma finalidade para ter uma repercussão de significado, de semântica no texto. Então, a gente vai fazer a leitura do texto, vocês vão pausar, vão fazer a leitura de forma mais específica, detalhada, e depois vamos conferir aqui comigo a resolução. Enem 2023. Maio foi colorido de amarelo, e foi porque, mundialmente, amarelo é a cor convencionada para as advertências. No trânsito, essas advertências têm sido fatais. A estimativa, caso nada seja feito, é a de que se atinjam assustadoras 2,4 milhões de mortes no trânsito em 2030 em todo o mundo, né? Então, a gente já tem esse contexto sinalizando a temática, né, que vai sendo discorrida, já tem uma informação, assim, bem significativa, né, a questão dessa cor amarela ser convencionada e essa estimativa de que a gente vai ter, em média, né, uma projeção de 2,4 milhões de mortes de trânsito em 2030, né? Então, é algo, assim, bem significativo. E aí a gente vai continuar a leitura. A pressa constante, o sentimento de invencibilidade, a certeza de invulnerabilidade, a necessidade de poder, a falta de civilidade, a certeza de impunidade, a ausência de solidariedade, a inexistência de compaixão e o desrespeito por si próprio são circunstâncias reais que não raro concorrem para o comportamento violento no trânsito. E aí, quando a gente está fazendo a leitura, a gente já percebe essa explanação geral, a questão do mês dedicado a essa situação desses acidentes, e aí ele vem elencando, o autor do texto, várias situações que vão, de alguma forma, propiciar esse acontecimento, né? Então, são circunstâncias reais que, não raro, concorrem para o comportamento violento no trânsito. Então, a gente já percebe que, elencando essas informações, essas situações que propiciam essa violência, esse comportamento no trânsito, vai somar para aquilo que o autor vem discorrendo e vai defender no texto apresentado. O Maio Amarelo, que preconiza a atenção pela vida, é uma das iniciativas nesse sentido. E é precisamente a atenção pela vida que está esquecida. Essa atenção, por certo, requer menos pressa, mais civilidade, limites assegurados, consciência de vulnerabilidade, solidariedade, compaixão e respeito por si e pelo outro. Reafirmar e praticar esses princípios e valores talvez
seja um caminho mais seguro e menos violento, que garanta a vida e não celebre a morte. Então, quando a gente faz a leitura do texto, a gente já fica atento, ele mostra as situações, ele mostra algumas iniciativas, né? E aí, aqui no último período, ele fala: reafirmar e praticar esses princípios e valores, talvez. Então, esse elemento linguístico, talvez, ele já dá uma sinalização da opinião do autor. Então, fazer tudo isso, talvez, seja um caminho mais seguro e menos violento, que garanta a vida e não celebre a morte. E aí a gente teve esse contexto, a gente vai para o enunciado. Nesse texto tem muitas coisas que a gente pode extrair, muitas informações de interpretação, de argumentação, dessas estratégias argumentativas, e aí a gente vai ver qual vai ser delas que vai ser colocado como foco para a questão. Então, sempre que a gente faz uma leitura e vai responder questão de interpretação textual, a gente precisa entender, obviamente, o texto, mas a partir da leitura ver o que o enunciado está pedindo para depois a gente ir para a resposta. Novamente, eu afirmo, conforme eu já vinha falando com vocês nas nossas outras revisões. Às vezes a gente vai para a alternativa da letra A, tem uma informação verdadeira, seja verdadeira na perspectiva do texto, ou seja verdadeira na perspectiva de um conhecimento geral que a gente vê que é verdade. Mas e aí? Essa informação verdadeira é coerente com o que está pedindo? Então, questões, principalmente de interpretação textual, a gente precisa interpretar o texto e interpretar o que o enunciado está pedindo. A partir do entendimento do que o enunciado está pedindo, é que a gente, de fato, vai conseguir chegar à alternativa correta. Muitas vezes, os estudantes, de modo geral, eles erram uma questão por não interpretar adequadamente o que o enunciado está pedindo. Então, esse enunciado vai ser, assim, algo fundamental para a gente poder compreender para chegar nas alternativas corretas, certo? Então, considerando os procedimentos argumentativos, então a gente já percebe que é um texto que trata de estratégias argumentativas, porque ele traz procedimentos argumentativos. Então, considerando isso, infere-se que o objetivo desse texto é... Então, qual é o objetivo desse texto? A gente tem uma temática, algo que é um problema social, o autor vem discutindo e ele elenca algumas informações referentes a essa temática que ele vem discutindo, né? Então, com base nisso, qual é o objetivo desse texto? A gente vai para as alternativas e a gente vai comparar com as informações que a gente verificou no texto. Letra A. O objetivo do texto é enumerar as causas determinantes da violência no trânsito. Aí a gente pode pensar, aqui no texto tem uma parte que ele está, de alguma forma, sinalizando. Ele coloca algumas coisas que podem ser causas, né, dessa situação, depois ele coloca algumas coisas que podem ajudar como iniciativa para amenizar essa situação. Ele dá o posicionamento no final dele sobre princípios e valores que podem ser seguros, né, e menos violentos para garantir o que ele chama para a garantia da vida e não celebre a morte. E aí a gente tem essa informação e a gente vai para a alternativa da letra A, quando fala que o objetivo é enumerar as causas determinantes da violência no trânsito. Essa informação está no texto? Tá. Mas será que é esse o objetivo? Então, principalmente interpretação textual, não é a alternativa que está certa, é a alternativa que está explicitamente no texto, é a alternativa que está coerente com o nosso enunciado. E aí vocês vão refletir, vão voltar no texto e ver se é a letra A o gabarito ou não. Vamos para a letra B. O objetivo desse texto é contextualizar a campanha de advertência no cenário mundial. Então, a gente tem uma temática geral, um problema social, o autor discorre sobre isso e o objetivo do texto é contextualizar essa campanha de advertência no cenário mundial? Será que é esse o nosso gabarito? Então, vamos fazer a leitura, comparar lá no texto para a gente verificar se realmente é esse o objetivo do texto. Vamos para a letra C. O objetivo desse texto que a gente leu é divulgar dados numéricos alarmantes sobre acidentes de trânsito. Aí a gente pode pensar, mas lá no texto, de fato, tem lá um quantitativo bem significativo, está expresso no texto, está de forma explícita. Mas será que é o gabarito? Então, eu sempre pontuo isso dessa questão de ter informação das alternativas que estão lá no texto, estão explícitas, mas não necessariamente é o gabarito. Então, a gente tem que, esse tipo de questão que vem essas informações, a gente precisa ficar bem atento em relação a essas questões. Letra D. O objetivo desse texto é sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável. Será que é isso que a gente tem como objetivo?
E letra E, restringir os problemas da violência no trânsito a aspectos emocionais. Então, o objetivo é restringir. E a gente tem que ficar atento porque, em geral, não é sempre, né? Mas, em geral, quando a gente vê alternativa e que essa alternativa vem ou generalizando muito, ou sendo muito excludente, falando apenas, restringir, grifa essa palavra e preste bastante atenção, porque muitas vezes não é o gabarito, tá? Acontece a gente ter alternativa que aparece com esses elementos de restringindo, generalizando, e algumas vezes são gabarito, mas quase sempre não são. Então aqui a gente tem restringir, então tá limitando muito, né? Então será que é esse o nosso gabarito? Então vamos fazer a leitura lá no texto para poder interpretar, comparar com as alternativas para poder chegar em uma que de fato é o nosso gabarito. Então se vocês conseguiram fazer isso de forma adequada, vocês vão verificar que a única alternativa que está diretamente com o enunciado e que portanto é o nosso gabarito é a letra D, né? Ou seja, todo o procedimento argumentativo que o autor utilizou no texto, dá para a gente inferir que o objetivo do texto é o quê? Sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável. Então, aqueles elementos que a gente tem, que ele elenca lá alguns fatores que contribuem para a gente ter esse problema do trânsito, ele coloca ali lá no texto, no outro parágrafo, algumas informações que contribuem para, de alguma forma, ter um trânsito melhor e no final ele dá uma opinião dele, tudo isso gira diretamente com o objetivo de trazer essa sensibilização para o público de modo geral de quê? Para essa importância de uma direção responsável. E aí, acertaram o gabarito? Então, a letra D para essa questão do Enem é o gabarito, certo? A gente vai fazer mais uma questão, questão 70, o Enem 2019. Essa questão também é uma questão de estratégia argumentativa, então, quando a gente faz a busca de questões na internet, a gente vê que é muito recorrente a gente ter questões nesse sentido. Cobra interpretação textual e, principalmente, fazendo perguntas para o aluno interpretar essas estratégias argumentativas que, de modo geral, a gente encontra nas questões do Enem, né? Então, a gente tem mais uma questão aqui, que é nesse viés. Título da questão: A ciência do Homem-Aranha. Muitos dos superpoderes do querido Homem-Aranha, de fato, se assemelham às habilidades biológicas das aranhas e são objeto de estudo para a produção de novos materiais. O sentido aranha, adquirido por Peter Parker, funciona quase como um sexto sentido, né? Esse sentido que ele está falando, o sentido aranha, funciona quase como um sexto sentido, uma espécie de habilidade premonitória e, por isso, soa como um mero elemento ficcional. No entanto, as aranhas realmente têm um sentido mais aguçado. Na verdade, elas têm um dos sistemas sensoriais mais impressionantes da natureza. Os pelos sensoriais das aranhas, que estão espalhados por todo o corpo, funcionam como uma forma muito boa de perceber o mundo e captar informações do ambiente. Em muitas espécies, esse tato, por meio dos pelos, tem papel mais importante que a própria visão, uma vez que muitas aranhas conseguem prender e atacar suas presas na completa escuridão. E porque os pelos humanos não são tão eficientes como órgãos sensoriais como os das aranhas, né? A gente tem a apresentação do texto e um questionamento e a gente vai continuar a leitura, tá? No entanto, as aranhas realmente têm um sentido mais aguçado. Na verdade, elas têm um dos sistemas sensoriais mais impressionantes da natureza. Os pelos sensoriais das aranhas, que estão espalhados por todo o corpo, funcionam como uma forma muito boa de perceber o mundo e captar informações do ambiente. Em muitas espécies, esse tato, por meio dos pelos, tem papel mais importante que a própria visão, uma vez que muitas aranhas conseguem prender e atacar suas presas na completa escuridão. Primeiro, porque um ser humano tem, em média, 60 fios de pelo em cada centímetro quadrado do corpo, enquanto algumas espécies de aranha podem chegar
até 40 mil pelos por centímetro quadrado. Segundo, porque cada pelo das aranhas possui até 3 nervos para fazer a comunicação entre a sensação percebida e o cérebro, enquanto nós, seres humanos, temos apenas um nervo por pelo. A gente percebe nesse texto, né, de modo geral, essa contextualização do personagem, né, que está diretamente relacionada com algumas características que o texto apresenta da aranha, e aí a relação do porquê que a aranha tem algumas vantagens em detrimento comparando com o ser humano, né, e várias observações que são apresentadas no texto em relação a isso, e aí a gente vai ver que toda essa contextualização, essa relação e tratando das características da personagem também, estão sendo apresentadas com um viés que o autor quer perpassar com uma finalidade de informação e destaque que o autor quer representar nessa produção desse texto, tá? Então, com base nisso, com base nessa leitura que a gente fez, a gente vai chegar no enunciado da questão. Como estratégia de progressão do texto, quando a gente trata dessa questão de progressão do texto, são informações que ele vai delineando do micro até chegar no macro, para a gente ter uma informação geral que vai garantir o que a gente chama de coerência, né? Coerência que tem a ver com a unidade de sentido. Então, como estratégia de progressão do texto, o autor simula uma interlocução com o público leitor ao recorrer a. Como é que a gente percebe essa ideia de interlocução com o público leitor? É quando eu estou fazendo uma leitura e, de alguma forma, há pistas no texto que vão fazer com que eu me sinta pertencendo àquele texto de alguma forma, seja um diálogo, seja uma pergunta, e vários outros fatores que vão estar diretamente relacionados com o que a gente chama de interlocução com o público leitor, tá? E aí a gente percebe que o enunciado está relacionado a isso e ele quer saber. O autor simula uma interlocução com o público leitor ao recorrer a. Ou seja, qual recurso a gente verifica no texto que está sendo recorrido pelo autor para poder garantir o que o enunciado está chamando de interlocução com o público. E aí a gente precisa voltar no texto, a gente percebe algumas pistas linguísticas que estão presentes no texto que vai estar diretamente relacionada com essa interlocução vista nesse texto com o público, tá? Letra A. Essa interlocução é presente quando a gente percebe que o autor recorre a. Letra A. Revelação do sentido aranha adquirido pelo super-herói como um sexto sentido. Aí, mais uma vez, essa informação está no texto? Está no texto de forma explícita. Mas será que é o nosso gabarito? Olhar para o enunciado novamente para a gente poder achar uma alternativa que está diretamente relacionada com o que o enunciado está pedindo para a gente. Letra B. Caracterização do afeto do público pelo super-herói, marcado pela palavra querido. Será que esse querido está marcando, de alguma forma, uma interlocução com o público, quando a gente volta e vai lá para o texto verificar a ocorrência dessa palavra? Letra C. Comparação entre os poderes do super-herói e as habilidades biológicas das aranhas. Também é uma informação que está lá explícita no texto, mas isso está garantindo uma interlocução com o leitor, que é isso que está sendo pedido no nosso enunciado. Letra D. Pergunta retórica na introdução das causas da eficiência do sistema sensorial das aranhas. E aí, essa pergunta retórica, quando a gente vai lá no texto, qual o sentido que traz, né, enquanto leitor, quando está fazendo a busca, a leitura das informações presentes no texto? E letra E. Comprovação das diferenças entre a constituição física do homem e da aranha por meio de dados numéricos. Essa informação também está presente no texto. Mas qual vai ser o nosso gabarito? É uma alternativa que vai estar mostrando, sinalizando no texto uma interlocução que a gente percebe com o leitor. Então, se a gente for fazer a leitura certinho, tentar verificar essa situação e olhando cada uma dessas alternativas, a gente vai ver que a única alternativa que a gente percebe essa relação mais direta e explícita do leitor é quando a gente tem a presença, o quê? De uma pergunta retórica. Por que isso? Porque quando a gente faz a leitura do texto e no texto há um questionamento, automaticamente isso faz a gente o quê? Tentar de alguma forma refletir ou tentar responder a pergunta
que foi feita no texto. Então, a única alternativa que mostra uma interlocução é o que está na letra D, quando fala pergunta retórica na introdução das causas da eficiência do sistema sensorial das aranhas. E para a gente poder confirmar isso, é só vocês voltarem o slide e tem uma parte que ele pergunta aqui. E por que os pelos humanos não são tão eficientes como órgãos sensoriais como os das aranhas? A gente percebe que esse período termina aqui e tem essa pergunta, esse questionamento para quem está fazendo a leitura desse texto, tá? Então, nossa única alternativa que a gente tem, simulando uma interlocução com o público leitor, é o que a gente tem na letra D, com essa pergunta retórica na introdução das causas da eficiência do sistema sensorial das aranhas. Então, a gente vai terminar este bloco. No próximo bloco, a gente vai continuar nossa revisão e eu aguardo todos vocês.